Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Me fala uma coisa, bebê, tá sofrendo? Tá na sofrência aí por amor, dor de cotovelo, tá apaixonada e não tá entendendo nada do que tá acontecendo? Então se liga que agora eu tenho 3 dicas para você entender por que você tá desse jeito. TMTV apresenta Intimamente. Sabe aquelas coisas que você só faz quando você é apaixonado e que depois você fica se perguntando, meu Deus, como é que foi que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Exatamente, você fez porque você estava apaixonado. Existe uma série de mudanças químicas no seu cérebro que acontece quando você fica apaixonado. E são essas mudanças químicas que te levam a fazer coisas que até Deus duvida. Você já escutou aquela expressão crime passional? E que depois a pessoa fala, nossa, eu matei por amor, e a gente fica tentando entender? Exatamente por isso que acontece. Porque a pessoa fica tão mexida quimicamente que ela chega a ser capaz de cometer crimes. A segunda verdade que você precisa saber sobre a paixão. Algumas pessoas, depois de se apaixonarem, podem desenvolver um medo absurdo e irracional de se apaixonar novamente. Quem sabe é isso que está acontecendo com você. Depois de ter se decepcionado, depois de ter ficado frustrado, depois de ter sido enganado, traído, enfim, pode ser que você esteja meio aversivo. Você não está deixando que as pessoas cheguem perto de você, que nada mais é que um mecanismo de defesa. É a sua mente falando, toma cuidado, mas acho que é interessante você repensar isso, porque não é porque uma pessoa fez que significa que uma segunda pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, se liga, de repente está na hora de começar a abrir esse coração de novo. Cura ele primeiro, dá uma respirada e depois abre esse coração, porque na realidade se apaixonar é muito bom. E a terceira e última verdade que eu tenho que te contar a respeito da paixão está diretamente ligada com aquela primeira. Lembra que eu falei que quando a gente está apaixonado a gente faz coisas que até Deus duvida? Tem uma coisa interessantíssima que eu sempre conto para os meus clientes. Na faculdade de psicologia, você sabe qual a disciplina que a gente estuda paixão? Psicopatologia. Ou seja, o nosso estado de apaixonamento, ele é equiparado a um estado de doença mental, quando a gente está fora do eixo. Então, é muito comum nesses estados a gente fazer coisas que a gente só faz quando está apaixonado. E quem que é o responsável por isso? Um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio ele é produzido em 2 momentos da vida do ser humano. Quando ele, independente de ser homem ou mulher, está apaixonado, e no caso da mulher, quando ela acaba de ter um bebê. Ela produz muito desse hormônio que é para que ela se encante por aquela criança e tenha os cuidados necessários para que a criança se desenvolva de forma adequada. Então, se você está aí sofrendo, chorando, uma pessoa que te deixou, que falou que ia te ligar e não te ligou, entenda que nesse momento o que está acontecendo no teu cérebro é exatamente isso. Você está bêbado de ocitocina. Então, o ideal é esperar um pouquinho, porque isso tende a passar. A paixão tem prazo de validade, você sabia disso? Ela dura em média 2 anos. Isso é muito comum. Depois desse tempo, você olha para aquela pessoa e das duas uma. Ou você decide ficar com ela por um bom tempo, ou você olha e não vê mais significado nenhum. Todo aquele encantamento, todas aquelas características, aquelas habilidades que você via, desaparecem. Por quê? Porque a produção de ocitocina diminuiu. Então, se você tiver em mente essas 3 verdades sobre a paixão, talvez fique mais fácil daqui para frente você administrar essas sensações, ok? E você aí, tem alguma dúvida ligada à sexualidade? Se você tiver, faz o seguinte, entra no meu Instagram, @psicóloga_Elisângela_Pereira, e mande essas perguntas, quem sabe ela não aparece aqui no seu próximo programa, ok? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!